Eu estava aqui pensando sobre a vida e lembrei de um vídeo que eu vi esses dias relacionado à brevidade da vida, né? O quanto a vida é rápida. E nesse vídeo falava sobre que daqui 120 anos não vai mais ter ninguém aqui na Terra que hoje está aqui. Então, aquela pessoa que nasceu nesse exato momento, agora, dia 4 de agosto, às 8h17 da manhã, essa pessoa daqui a 120 anos ela já não vai mais estar aqui também. Isso é muito, ao mesmo tempo que é assustador, ele é interessante, porque ele nos deixa uma reflexão sobre o quanto que a gente às vezes esquece de viver o hoje para viver as escolhas do amanhã. É importante sim nós termos visão do amanhã e previsibilidade, e etc. Só que de nada adianta a gente viver só o amanhã e esquecer do hoje, né? Porque tem uma questão assim que ela muda, que é o tempo vivido versus o tempo percebido, né? Porque quando a gente é criança, a gente vive um bom período criança e parece que aquilo dura a vida inteira. E conforme a gente vai envelhecendo, isso parece que se perde, né? Parece que o tempo, quando a gente envelhece, parece que o tempo ele passa muito mais rápido que quando a gente era criança. Isso nada mais é do que percepção, porque o tempo é o mesmo. Isso não muda absolutamente nada, né? Então, a nossa infância, ela representa, apesar do tempo ser o mesmo, representa um período de lembrança muito maior do que o nosso período de adulto, né? Justamente pela questão percebida, isso é muito louco também. Tem outra questão também que é as coisas que nós deixamos de fazer, né? A gente só percebe essa brevidade da vida, sobretudo aquilo que a gente não faz. Então assim, quantas viagens, conversas que ficam guardadas para depois e às vezes não chega esse depois, né? É uma coisa que fica martelando na minha mente isso, porque é uma linha muito tênue entre a gente saber o que viveu agora, chutar o balde e viver só o agora, ou viver para o amanhã, né? Para o amanhã, que não é amanhã, talvez pensar em 5, 10, 20 anos, né? Eu sigo o pessoal de investimento e eles falam, na verdade o amanhã vai chegar. Então o que tu faz hoje vai refletir no que é amanhã. Mas pode ser que não chegue também. A probabilidade de chegar é muito grande, óbvio. Mas pode ser que não chegue, né? Um outro ponto é a fragilidade, não a fragilidade no sentido espiritual, mas a fragilidade no sentido material, né? Dessa nossa existência. Porque, cara, basta um acidente, basta uma doença, uma notícia inesperada, que assim, em um instante tudo muda. E a vida ela não avisa, né? Ela simplesmente acontece, muda e... Então isso também faz nos lembrar e nos colocar em uma situação onde será que eu estou vivendo do jeito certo? Será que eu estou aproveitando as oportunidades que a vida me dá? Será que eu estou fazendo aquilo que tem que ser feito no momento certo? Ou estou esperando muito? Ou estou fazendo muito rápido? Isso é muito maluco. E ao mesmo tempo é uma reflexão legal, assim, porque eu andei pensando muito sobre isso esses tempos, e a vida, por mais que ela é inesperada, ela é uma coisa que a gente não sabe o que pode acontecer, mas ao mesmo tempo, esse segundo exato que tu estás perdendo, entre aspas, né, tempo para ver esse vídeo, tu estás deixando de fazer muitas outras coisas. Então, nesse exato momento da tua existência, da vida humana, nada mais importa a não ser esse vídeo que tu está vendo. Absolutamente mais nada. E isso é interessante, porque tu estás deixando de fazer várias outras coisas para ver um vídeo desse. Então, se tu estás aqui, não esquece de deixar o like aqui, comenta, vê se isso faz sentido para ti. Nesse canal eu trago reflexões, trago pensamentos, situações que estão na minha cabeça e eu acabo esvaziando, né? Por isso o quadro Esvaziando a Mente. Para deixar aqui um legado, talvez ninguém se importe, talvez ninguém veja, não tem problema, mas isso é o que eu imagino que eu tenho que fazer nesse momento para talvez ajudar uma pessoa, né? E outra questão é o ciclo inevitável da morte, né? Todo mundo que a gente ama um dia vai partir, e assim como a gente. Então, assim,
Isso na teoria ele não precisaria gerar tristeza, sabe? Só que é muito difícil, né? Porque se tu parar pra pensar que um dia tu não vai mais estar aqui, é uma coisa estranha, sabe? Então esses vídeos inclusive são bastante para isso, assim, para que pelo menos fique alguma coisa minha aqui, por mais que talvez não ninguém veja, mas está aqui, sabe? Não tem por que eu não deixar isso aqui. Inclusive, se tu está vendo esse vídeo numa segunda-feira ou no domingo, talvez esteja estragando o teu dia nesse momento. Porque é uma reflexão bem profunda, assim, e eu nem quero que tu pare para pensar muito nisso, porque é um assunto bem complexo, assim. Eu andei pensando bastante sobre isso nos últimos tempos, é um assunto bem complexo. Às vezes até a gente tem que ignorar isso, porque senão, se parar para pensar muito nisso, a gente fica meio louco, assim. Só que ao mesmo tempo, se a gente parar para pensar sobre a questão de que um dia a gente vai partir, a gente também passa a valorizar mais os momentos, as pessoas que a gente realmente se importa e que se importam com a gente, porque também não adianta a gente ficar perdendo muito tempo fazendo coisas que a gente não quer, com pessoas que a gente não quer, um trabalho que não nos faz feliz, sabe? Pensando nessa brevidade que a vida tem, não faz sentido nenhum isso. Então, essas reflexões, elas acabam gerando um ponto de inflexão até às vezes, né? Que o ponto de inflexão nada mais é do que uma virada, um ponto onde tu precisa tomar uma decisão muito, muito importante na tua vida. Inclusive o Flávio Augusto é um livro muito bom, porque é Ponto de Inflexão o nome, que ele fala sobre algumas decisões que ele teve que tomar na vida. E essas reflexões, às vezes, elas fazem isso, elas fazem a gente parar para pensar, assim, a gente sai do nosso corpo, olha por cima, assim, sabe? Quando tu estás olhando, imagina um astronauta olhando a Terra de fora, assim. É isso que a gente tem que fazer com a nossa vida, sabe? Ter um olhar de fora, não somente emocional, não somente razão, mas não somente emoção, mas também razão, né? Para que a gente possa tomar decisões mais estratégicas. Essa semana a gente está para tomar uma decisão bem importante assim, na nossa vida. E está sendo... Como eu e a minha esposa estamos parando para pensar mais nessas coisas, estamos refletindo um pouco mais sobre esses assuntos, por exemplo, as decisões estão se tornando um pouco mais leves para serem tomadas. Porque a gente pensa assim, ó, beleza, eu posso não fazer isso, porque vai ser mais cômodo para mim, eu vou estar na minha zona de conforto, só que ao mesmo tempo, será que faz sentido? Por que não? Por que não tentar algo novo? Por que não arriscar em alguma outra coisa, sabe? E aqui eu não estou falando no âmbito profissional, no âmbito pessoal, nada. Uma decisão específica nossa, assim, de uma questão financeira e tudo mais. Então essas coisas acabam nos trazendo uns pensamentos que às vezes nos consomem e nos deixam um pouco aflitos, né? Mas eu creio que isso seja importante, essas decisões, essas reflexões são importantes, porque é isso que eu falei, às vezes acaba te gerando um ponto de inflexão, um ponto onde tu precisa tomar uma decisão, e por tu estar pensando nisso tudo, tu acaba tornando a tua decisão um pouco mais leve, sabe? Eu não vou fazer tal coisa, mas cara, a vida é tão curta, sabe? Ok, pensa, faça a tua análise, faça aquilo que faz sentido para ti, mas não arriscar também é complicado, porque lá na frente, inclusive tem até um documentário ou um livro, se não me engano, de umas enfermeiras, eu acho que eram americanas, que elas fizeram estudos sobre pessoas que estavam à beira da morte e tal, e muitas delas deram frases do que elas deveriam fazer, e muitas das frases são, cara, faça aquilo que tu quer fazer, arrisque, ame mais, seja mais com as pessoas que tu goste, não fique somente fazendo aquilo que as pessoas falam para te fazer, e sim aquilo que tu acha que faz sentido para ti, para tua família, para seus familiares e tal. Então é muito isso, né? Muito essa reflexão, assim. Eu acho que era isso. Então não esquece aí de deixar o like, se inscrever aqui no canal também, porque eu tô tentando postar aí frequentemente, deixando um pouco daquilo que está na minha cabeça, que eu acabo querendo compartilhar com qualquer que seja a pessoa que esteja aqui vendo, seja tu criança, adulto, idoso, não interessa, o importante é que tu esteja aqui e que tu tire alguma coisa de positivo desse vídeo. Beleza? Deus abençoe e tamo junto.